Dorival Júnior não fica no Flamengo para a temporada de 2023. Clube europeu entra na disputa para contratar o Coringa Gerson. Já está tudo acertado e ele quer jogar no Flamengo. Joia da base é cobiçada por vários times europeus e pode render milhões aos cofres do Flamengo. Essas e outras você confere agora, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Hoje tem muita coisa legal para a gente estar comentando, principalmente a minha opinião no final do vídeo. Não perde não, fica lá que está muito legal. Fica aí, beleza? Eu vou, inclusive, também mandar abraços para os flamenguistas que me pediram aí, mas vai estar lá no final do vídeo. Acompanha, fica ligado. Então vamos começar logo o programa de hoje com uma notícia interessante. Sem espaço no Flamengo desde a chegada do Dorival Júnior, o goleiro Hugo Souza, o famoso Neneca, ele deseja respirar novos ares na próxima temporada e já pensando nisso, os representantes do jogador foram até a Europa e conseguiram negociá-lo com o Estoril de Portugal. Desse modo aí, o Neneca já se despediu de alguns companheiros no Flamengo. Aos 23 anos, o Hugo ele acertou com o Estoril de Portugal, de acordo com informações divulgadas pelo portal Flaweb. Inicialmente, o acerto foi por empréstimo com opção de compra fixada. Eu gosto muito do Neneca, acho que ele tem muita coisa ainda para crescer e vamos torcer que ele seja feliz. Boa sorte para você, Neneca! Clube europeu entra na disputa para contratar Gerson. De acordo com o portal Gol, o West Ham da Inglaterra, ele demonstrou interesse na contratação do nosso querido volante Gerson Coringa. Olha aí, o clube inglês, ele contratou recentemente o Lucas Paquetá, que é cria também do Ninho do Urubu, todo mundo sabe. Os ingleses, eles monitoram a situação do Gerson Coringa e pretendem fazer uma investida forte nos últimos dias. As negociações entre Flamengo e Olympique estão dando aí uma esfriada e os franceses podem sim ver com bons olhos o interesse do West Ham. Estão doidos para vender. Vale lembrar que desde a chegada do novo treinador, o Gerson lá no Olympique de Marseille sequer tem sido relacionado para os jogos. E o seu ex-técnico, o Jorge Sampaoli, que está lá no Sevilha da Espanha, já demonstrou interesse em contar com o jogador, mas as conversas não foram à frente. Aí eu desejo muita sorte para o Gerson e fico triste em não poder tê-lo aqui no Flamengo. Marcos Braz, mais uma vez, deu uma bola fora. Parabéns aí, Marcos Braz. Quem tem tudo acertado para jogar no Flamengo é o goleiro Agustín Rossi, do Boca Júnior. Já existe um acordo verbal para ele assinar por 4 ou 5 anos com o Flamengo e vai receber aí, por isso, um salário que gira em torno de R$450 mil por mês. Hoje, no Boca Júnior, o goleirão ele ganha apenas R$50 mil mensais, olha aí. A novidade em relação ao atleta é que a direção do Boca está perdendo a paciência com ele, porque a última oferta dos argentinos foi feita há mais de um mês, mas ele ignorou e voltou aí a manifestar o seu desejo de não renovar com o Boca Júnior, sendo aí uma tática para vir para o Flamengo. A imprensa argentina relata que as pessoas do Boca Júnior perderam a paciência e sinalizam punir o goleiro barrando do gol para começar uma nova temporada. O Flamengo já foi avisado dessa posição e agora vai entrar com tudo na jogada para ter em definitivo o goleiro agora em janeiro para fazer já a pré-temporada com o clube, E assim ficar disponível o mais rápido possível. Esse goleiro argentino entende que é o último contrato dele para mudar aí o seu status, não só financeiramente, mas também como uma posição no futebol. Está vindo para um time também, classe A, tricampeão da Libertadores. O Braz, ele é muito fã do goleiro e entende que com a sua provável chegada, a posição do gol estaria resolvida com 2 ótimos goleiros, algo que era debatido com frequência entre os flamenguistas desde 2020. E muitas vezes o setor era alvo de críticas dos rubro-negros, ainda mais que o Neneca foi embora, Tem que trazer sim esse goleirão. Aí eu pergunto, você aprova a contratação do Agustín Rossi? Coloca aí!
O atacante André, né, do Sub-20, que teve uma boa participação na derrota por 2-1 contra o Avaí aqui no Maracanã pelo Brasileirão, ele voltou a ser procurado pelo Red Bull Bragantino, que fez a sua terceira investida por ele. O garoto, né, ganhou esperanças de que pode jogar mais vezes com o técnico Dorival. Agora o Dorival saiu, como é que vai ficar, né? Vai ficar ruim. Em decisão tomada em conjunto com a família e seu staff, entende que o momento é de fazer aí uma boa pré-temporada e conseguir destaque nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O Flamengo vai jogar as 3 primeiras rodadas com o time aí de garotos. Ou seja, já está tudo confirmado que ele não quer ir para o Bragantino. A equipe paulista ela fez a proposta de empréstimo enviada em novembro ao staff do jogador, composta por 2 vínculos. O primeiro prevê contrato até abril de 2023, período em que inicialmente atuaria pela equipe Sub-23, treinada pelo Fábio Matias, que foi seu treinador aqui do Sub-20 no Flamengo. E o segundo vínculo seria compreendido entre abril e dezembro do mesmo ano e com a utilização do jogador já na equipe principal. E agora, né, André, aí eu te pergunto, com a saída do Dorival, cara, como é que vai ficar? Vai chegar outro técnico aí, você não conhece, vai ficar essa situação meio perigosa para você, cara. Eu, se fosse você, eu aceitaria sim esse empréstimo e aí ganhar rodagem, ia me destacar e depois sim, aí eu sentaria para conversar melhor com o Flamengo. Pensa bem, menino, no Bragantino você vai ter espaço, você vai poder se destacar, né? Pensa bem, cara, eu, se fosse você, eu ia correndo. Nessa sexta-feira, o colega italiano Fabrício Romano, especialista em transferências de mercado, ele informou que 2 clubes da Premier League vêm fortes para levar uma joia da Gávea nessa janela de final de ano. Olha lá! Os clubes, eles não foram revelados, mas o Bayer Leverkusen, da Alemanha, Real Madrid e Crystal Palace, da Inglaterra, monitoram o meia Matheus França, de 18 anos, há um bom tempo. A gente está aí toda hora noticiando isso. Até aqui, o jovem ele fez 21 jogos pela equipe principal do Flamengo, 732 minutos, com 6 gols e 2 assistências. O clube inglês, inclusive, é do John Textor, empresário que comprou aí a SAF do rival Botafogo no início dessa temporada. As negociações ainda estão em andamento, mas já se cogita, uma venda entre 15 a 20 milhões de euros, 83 milhões a 111 milhões de reais na cotação atual. Nossa Senhora, é muita grana. Nas redes sociais, muitos flamenguistas ficaram atônitos com essa informação. Aspas, grana surreal, tem que vender logo, comentou um rubro-negro todo animado. Possível sucessor aí do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá e do Renier, né? O Matheus França, ele possui contrato vigente com o Flamengo até 2027 e a sua multa rescisória, ela foi reajustada e avaliada hoje em 100 milhões de euros, 555 milhões de reais. E saiu agora no jornal inglês Metrópolis, né, que o Manchester City, né, o time do Guardiola, do Pep Guardiola, também tem interesse no garoto Matheus França. Vale lembrar que o Matheus é o único flamenguista a figurar na lista NXGN, que é o ranking que elege as 50 maiores promessas do futebol na atualidade. Ele está em 43º lugar, junto com o Marcos Leonardo dos Santos, Hendrick do Palmeiras e o Kaique do Almeria, que são outros brasileiros nessa lista aí. O Flamengo ele tem planos para usar o meia na primeira fase do Campeonato Carioca. Vamos ver. Aí eu te pergunto, você venderia o Matheus França por essa grana toda? Coloca aí. Maravilha! Se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho aqui do lado e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Você é nota 10. Essa aqui é pra gente fechar. Dá uma olhada, a bomba, Dorival Júnior não vai renovar contrato com o Flamengo. Olha essa. O treinador não gostou nada da atitude da diretoria do Flamengo, que abriu negociações com o português Vitor Pereira, que deixou o Corinthians nessa temporada depois de revelar problemas pessoais
e por isso ele foi para Portugal e deixa o Flamengo para a próxima temporada, aí o nosso querido Dorival. A sua renovação estava perto de ser sacramentada, isso porque o Marcos Braz e o Bruno Spindel finalizaram os últimos detalhes da negociação com o empresário aí do técnico Dorival Júnior. No entanto, o Flamengo não bateu o martelo e deixou o Dorival aí em stand-by, cozinhando o cara, que logo depois ficou sabendo através da mídia as tratativas dos dirigentes rubro-negros com o português Vitor Pereira e pode vir a fechar com o Corinthians. O Dorival está sendo cotado para ir para o Corinthians. Veja só, as negociações entre Flamengo e Vitor Pereira, elas foram iniciadas, pessoal, há 10 dias, com o empresário Juliano Bertolucci, é o cara que manda no Flamengo, né, intermediando essas conversas todas. O treinador português, ele gostou aí da chance de assumir o Flamengo e atua diretamente nessa negociação, apesar de estar de férias com a família. Ele disse que tinha um problema sério, mas está gozando férias. A proposta realizada ao técnico Vitor Pereira gira em torno de 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões na cotação atual. O português, que relatou problemas pessoais para deixar o Corinthians no final dessa temporada, ele gostou muito dos termos e a negociação está avançada. A expectativa da diretoria do Flamengo é de que o contrato seja assinado brevemente. No entanto, existem possibilidades aí de mercado. Além do Vitor Pereira, o Jorge Jesus, o André Vilas Boas e o Marcelo Galhardo também constam da lista. O Flamengo chegou aí a consultar o Jorge Jesus, que preferiu encerrar a sua temporada pelo Fenerbahçe da Turquia, onde está indo muito bem. O Fenerbahçe, inclusive, é o líder isolado do campeonato turco. Meus amigos e minhas amigas flamenguistas, olha, eu fiquei pasmo com essa notícia da saída aí, de repente, do Dorival. E, sinceramente, se esse motivo aí for verdade, esse motivo aí que estão noticiando, eu acho uma tremenda sacanagem que fizeram com o coitado do Dorival. Disseram pro cara que iam renovar com ele, acordaram tudo, fizeram tudo bonitinho, mas por baixo dos panos, vejam só, há 10 dias estão em tratativas aí com o técnico do Corinthians, o ex-técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira, que não é nada assombroso, não é nada fora da curva em relação ao Dorival. Um outro traidor, esse tal de Vitor Pereira, alegou que estava saindo do Corinthians porque estava com sérios problemas familiares e tinha que voltar correndo para Portugal, tremendo um 7-1, tudo armado. Que podridão, minha gente, estou enojado disso aí. Mas eu entendi toda essa patifaria aí, quando eu vi o nome do empresário Juliano Bertolucci. Apareceu por trás dos panos, eu já sabia que tinha o dedo desse cara. Ele é unha e carne aí com o Marcos Braz e só podia dar nisso. Será que alguém perguntou para os jogadores se eles aprovavam a saída do Dorival Júnior? Dorival Júnior tem o time na mão, tem os jogadores na mão. Eu confesso para vocês que eu não morro de amores pelo Dorival Júnior. Mas o que fizeram com ele foi coisa de moleque, coisa de safado. E se fizessem isso comigo, eu também teria tido a mesma reação. Muita sacanagem, muita molecagem, coisa de Judas. Isso aí é pouco, Judas foi pequeno para uma trairagem dessa. Mas isso aí a gente só podia esperar do Dom Corleone, não podia não? Ô, Marcos Braz, que papelão, hein, cara? Mais uma, cara. Com essa você extrapolou, meu querido. Você foi longe demais. Você é uma vergonha para a nação rubro-negra. Pronto, falei. E você, o que você achou dessa saída repentina do Dorival? Você achou que o Flamengo fez certo? Coloca aí. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Antônio Gomes, lá de Brasilinha, Goiás. Alô, Antônio Gomes. Alô, flamenguistas de Brasilinha, Goiás. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Eu também quero mandar para o meu amigo José Henrique Brandão, lá de Bragança Paulista, em São Paulo. Alô, José Henrique Brandão. Alô, flamenguistas de Bragança Paulista, terra da linguiça. Vambora! Aquele abraço para vocês, meus queridos. E também para o meu amigo Roberto, aqui do condomínio Vivendas do Sol, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Gente muito boa que está comigo desde o começo. Alô, Roberto, alô, pessoal do Recreio, flamenguistas do Recreio, aquele abraço para vocês. Tamo juntos, meus queridos.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão queridão de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar com seus amigos flamenguistas e parentes também. Isso vai ajudar demais o nosso crescimento. Vamos trazer um monte de gente aqui para o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!